Olá, alunos! Eu sou a professora Mônica e nesse semestre estamos juntos na disciplina de Direito das Sucessões. No vídeo de hoje trago para vocês algumas informações e regras importantes para a realização do nosso primeiro time de aprendizagem. Os grupos já foram formados em nossa última aula. Vocês já fizeram as suas inscrições. Portanto, vocês já sabem qual é o grupo que você está inserido. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Se você ainda não se inscreveu no grupo, acesse a plataforma Blackboard, entre na disciplina Direito das Sucessões, procure o ícone Sessão de Negociação Simulada e escolha algum grupo que ainda tenha vaga. Tudo bem? Vamos falar um pouco dessa nossa atividade de aprendizagem? Bom, dividimos a atividade em duas etapas. A primeira é a sessão de negociação simulada e a segunda é a audiência de conciliação simulada. Qual delas valerá 2,5 pontos? Qual delas ajudará você a compor a sua nota da AV1? A sessão de negociação simulada. É ela o objeto do nosso estudo nessa atividade. Na realidade, a audiência de conciliação simulada foi inserida nessa dinâmica apenas para estimular você, aluno, a pensar e vivenciar, trazer argumentos mais sólidos para atingir a pretensão do seu cliente. Ela é um bônus, mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante do nosso vídeo. Vamos compreender cada uma dessas etapas? Antes da negociação, vocês já sabem qual é o grupo que você está inserido. Foi criada uma sala virtual para cada um desses grupos e é ali que ocorrerá a sessão de negociação. Dentro dos grupos, faremos uma divisão de tarefas. Em torno de 5 alunos irão representar o autor de uma possível ação judicial e os outros 5 representarão o réu. Caso o seu grupo não tenha 10 alunos, façam a divisão de forma a igualar as representações das partes. Como vocês já receberam o caso que será o objeto da negociação, já é possível providenciar os argumentos que serão apresentados durante a negociação. Apresentem argumentos sólidos, consistentes, razoáveis, de forma que vocês tenham êxito nessa negociação. Vocês, durante a semana, poderão trocar informações entre si, fazerem reuniões no Google Meet, no WhatsApp e até na própria Blackboard. Cada um dos grupos tem a sua sala virtual e para você acessar ela, basta você clicar no seu grupo, ir no ícone Ferramentas do grupo, acesse Collaborate e entre na sala. Isso pode acontecer em qualquer momento que vocês desejarem fazer uma reunião, sem a minha interferência. Bom, nossa próxima aula, dia 4 de setembro, será o grande dia. Será o momento para a realização da negociação. Os primeiros 10 minutos eu deixarei vocês à vontade para discutirem algumas pendências e também para que vocês possam ingressar na sala que você foi inscrito. Mas após esse intervalo, eu começarei a visitar cada uma das salas dos grupos dedicados para observar a sessão de negociação. Não haverá minha interferência. Estarei ali apenas para observar a participação de cada um na atividade. Portanto, meus amigos, a atividade ela é em grupo, mas a nota é individual. Vivenciem essa experiência, trazendo situações próximas à realidade. Isso é importante para que a gente possa dar a maior realidade possível na nossa atividade.
Essa visita deve durar por cerca de 50 minutos, até que eu possa acessar todas as salas dos grupos dedicados, e a sessão de negociação só iniciará quando eu ingressar na sala. Até o meu ingresso, os alunos que representam o autor poderão juntos elaborarem uma minuta do acordo, assim como aqueles que representam o réu poderão fazer o mesmo. Finda a fase da sessão de negociação, passaremos para a segunda etapa, a audiência de conciliação simulada. Bom, participarão dessa etapa o time de aprendizagem que tenha conseguido o melhor resultado para o seu cliente. Assim, para essa escolha, irei analisar o time de aprendizagem que obteve a maior indenização para o autor e o time de aprendizagem que obteve a menor condenação para o réu. Caso exista mais de um time de aprendizagem com o mesmo valor, irei eleger representantes de cada um dos grupos para participarem da sessão. Senhores, só poderão participar da audiência de conciliação simulada aqueles grupos que estiverem dentro dessas regras que acabei de dizer e que conseguiram negociar na fase anterior. Se não houve acordo na fase anterior, você está excluído dessa etapa. Tudo bem? Atenção! Mesmo que você não tenha sido escolhido para essa etapa, mas faz parte do grupo eleito para a participação da audiência de conciliação, você será beneficiado com o bônus da atividade. E que bônus é esse, afinal de contas? O bônus será o acréscimo de meio ponto na nota da sua AV1, caso a conciliação ocorra. E o parâmetro para fixação do valor da indenização devem ser aqueles que foram apresentados na fase de negociação. Tudo bem? Mas, se na audiência de conciliação não houver êxito no acordo, os grupos receberão 0,25 pontos. É um bônus, não é verdade? Bom, e quais são os documentos que deverão ser postados na Blackboard para que a atividade possa ser pontuada? Essa postagem deve acontecer no ícone Atividades Online. Melhor, no ícone Avaliação Online e não Atividade. Avaliação Online. Não esqueçam disso. Vamos às regras. Para os times de aprendizagem que chegaram a algum acordo na sessão de negociação, o documento a ser postado é o termo de negociação. Para os times de aprendizagem que não chegaram a nenhum acordo na sessão de negociação, o documento a ser postado é o termo de minuta do acordo. Cada um, autor e réu, elaborará a sua minuta do acordo. Para os times de aprendizagem que chegaram a algum acordo na sessão de negociação e que também participaram da audiência de conciliação simulada, deverão postar o termo de negociação e o termo de conciliação. E qual é o prazo para essa postagem? Vocês deverão postar até o dia 11 de setembro. E o que deve conter nesses documentos? O nome do autor e do réu, o objeto da negociação, qual é a proposta apresentada, a forma de pagamento, previsão de alguma penalidade no caso de descumprimento do acordo, declaração das partes de que nada tem a reclamar após o cumprimento do acordo, além de outras disposições que resguardam o interesse das partes. A postagem é individual e não coletiva. Portanto, cada aluno deve postar o seu documento. Vamos lá. Vamos aprender colocando a mão na massa. Não fiquem receosos em errar.
O momento para cometer erros é agora, e não depois da graduação concluída. Ficarei na plataforma dando todo o suporte necessário para que a atividade ocorra com êxito. Estou ansiosa para o início de mais uma fase de aprendizado. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço!